Então agora eu vou apresentar meu trabalho, para a disciplina de Engenharia de Software 2. E eu estou trazendo então o sistema Stochra, que foi utilizado tanto para fazer o trabalho de PO1 quanto de banco de dados 2 também. Então vou apresentar os requisitos. Visão geral do sistema. O sistema é uma plataforma voltada para a gestão de ativos e criptomoedas, gerando uma carteira de investimentos financeiros. E o propósito essencial dele é mitigar a complexidade no controle de múltiplos alvos financeiros. O que isso quer dizer? Que é para ter um controle centralizado dos investimentos do usuário. Para isso ele consolida operações de compra e venda realizadas em várias corretoras, que a gente também permite o cadastramento dessas corretoras, em que os atores do sistema é apenas um investidor individual, já que o sistema foi projetado para um único usuário, e analistas, no meu caso, que é utilizar o sistema para avaliar e acompanhar algumas composições de carteiras e posições consolidadas, também no caso do meu próprio desenvolvimento, Glossário de termos técnicos, Alguns termos que são utilizados aqui são o ticker, que é o código de negociação de um ativo no mercado. Por exemplo, uns muito famosos é o Petra 4, MXRF, por aí vai. Provento é o retorno financeiro pago para ativos aos seus detentores, como dividendos, juros sobre capital próprio e rendimentos. E a VIL ela foi mais abordada no trabalho de banco de dados 2, porém a mesma está sendo traga aqui, para um trabalho de requisito, porque ela é um requisito funcional do meu sistema. Então aqui a gente tem a especificação dos requisitos funcionais, que eu detalho aqui mais abaixo. O primeiro requisito funcional é permitir cadastrar um ativo no sistema, já que o sistema funciona sobre os ativos existentes para a gente fazer um controle dos mesmos, quanto a gente tem e tudo mais. A descrição o sistema deve permitir o cadastro de ativos, os atores é o próprio investidor ou analista, prioridade alta, as entradas e as pré-condições, nome completo da empresa, fundo e categoria. A categoria informada deve estar previamente cadastrada no sistema. E aqui nós temos as saídas, Outra questão também é registrar transações, já que o sistema deve permitir, inserir transações tanto de compra quanto de venda. E dentro dessas transações também tem uma implementação de uma validação aqui dentro, para ver se é permitido, E aqui a entrada é o ID do ativo, o ID da corretora, o tipo de operação, se é compra ou venda, e a quantidade. Também é registrado a data e a hora e a taxa, A taxa que é cobrada pela plataforma para fazer o investimento. E gerenciar corretores, que eu já citei um pouco aqui previamente nos ativos, E aqui também agora nas transações, que deve ser criada uma corretora. Essa corretora é por onde o investidor faz a compra das ações, das criptomoedas também. Então, aqui nas entradas pré-condições, o nome da corretora não pode ser nulo e a manutenção completa da identidade corretora realizada com sucesso no banco de dados, já que a nossa corretora também é armazenada no banco. Registrar proventos, que são os lucros, digamos assim, das nossas compras ou vendas. O sistema deve permitir registrar proventos recebidos de um ativo, informando o tipo do provento, valor total e a data de pagamento. E aqui, como quinto requisito funcional, eu tenho o consultar resumo da carteira. Como que é feita essa consulta? Tem uma view no meu banco de dados que traz esses dados já formatados para a gente visualizá-los, Então ele pega as informações do banco de dados, faz uma síntese delas e retorna para a gente como esse resumo, que ele disponibiliza uma visão consolidada da carteira por meio da view resumo carteira, apresentando informações detalhadas e relevantes sobre a situação atual dos investimentos. Então aqui a gente tem as pré-condições nenhuma, já que a gente só precisa consultar a nossa view. E as nossas saídas exibe uma tela de visão consolidada de ativos com a posição atualizada de lucros. Agora, como os requisitos não funcionais, temos a integridade referencial, já que a gente só pode fazer alterações via chave primária e chaves estrangeiras, já que a gente tem uma consistência e um relacionamento entre todas as tabelas. Precisão decimal, como a gente trabalha aqui com ativos e ações, é muito importante que nós temos uma precisão decimal muito grande. Por isso que o tipo de dado lá no nosso banco de dados já é decimal com várias casas após a vírgula,
Por quê? Para acomodar frações, enquanto valores financeiros e taxas de corretagens usam ponto 4. Então, quando a gente compra uma ação, ela pode vir com até 8 casas decimais. Isso que significa acomodar frações. Enquanto a gente usa taxas de corretagens e tudo mais, a gente usa até 4 casas decimais. Segurança de níveis de acesso. Apenas usuários devidamente autenticados e autorizados terão permissão para inserir, alterar ou excluir registro nas nossas tabelas. Nesse caso aqui, esse usuário, eu cheguei a criar esse usuário, ele foi implementado já em PO1 para fazer as ações de inserir, alterar e excluir esses dados. Para que quando a gente for passar as informações como um ID, um nome para ser inserido no SQL, lá no banco de dados, não vá com injection na SQL e não mande um comando de drop table ou drop o banco de dados para não correr nenhum risco, né, da gente perder o nosso banco de dados. Agora aqui a gente tem um mapeamento lógico, né? É o requisito funcional número 1. A função dele é cadastrar os ativos. Entidades associadas às entidades no meu banco de dados, né? É o ativo e a categoria do ativo. E aqui nós temos então, né, os atributos e as tipagens aqui presentes também no banco de dados. E assim vai, né? Registrar transações, corretores, registrar proventos e consultar o resumo da carteira. Então agora eu vou trazer meus diagramas. Esse aqui é meu diagrama de componente, em que a gente tem, né, o app mobile passando pela interface de gerenciar a carteira, né, que ele recebe então as informações. E aqui ele também tem acesso à autenticação, já que ele tem que fazer a autenticação para ele conseguir ter o acesso. Não pode ser disponibilizado o acesso de forma tão fácil, né? E ele também pode solicitar a consulta de relatórios. Uma consulta de relatório, por exemplo, é aquela nossa view que eu acabei de abordar. Então aqui temos também a gestão de ativos, né, para ele adicionar os ativos dele, e a gestão de transações, para informar transações de compra e venda. Temos também outras operações, mas para fazer uma forma mais simplificada, né, eu trouxe esse diagrama de componentes aqui. E tudo passa por uma interface de persistência que então salva o nosso banco de dados, né. Agora aqui para o nosso diagrama de implementação, que esse serviço, né, de primeira análise, eu desenvolvi esse sistema pensando que o usuário poderia então fazer por meio de um smartphone. Então o smartphone estaria rodando o nosso app, né, e acessaria então uma nuvem, um servidor lá na cloud que faria as nossas operações. E por meio dessas operações a gente teria então nossos dados armazenados. E com o nosso, aqui a gente tem, né, uma workstation administrativa para que o próprio administrador faça alterações, né? E aqui a gente também tem essa questão do GetRT, né, que a gente usa aqui então o sistema em Linux. E então a gente salva no nosso banco de dados aqui, né, um servidor banco armazenado na cloud. Então, essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção.